Olá, esta é mais uma videoaula da PASE Hidrometria. Nesta videoaula estaremos aprendendo como fazer teste na entrada analógica. Esse teste servirá como base para o Hidrobox 2 e 3. Conforme podemos observar nesta foto, nós vamos precisar aqui, aqui nós temos dois itens, mas vamos precisar de mais um. Nós vamos precisar de um gerador de corrente, equipamento qual é fornecido aos nossos colaboradores, aos nossos técnicos. Vamos precisar do hidrobox que irá ser testado e nós vamos também precisar de um multímetro digital para medir tensão. Para iniciar esse teste, usando aqui como exemplo o Hidrobox versão 2, nós ligamos o equipamento e colocamos ele então aqui, após ser feita a sua configuração, nós colocamos ele aqui na tela principal, na tela medir, correto? Aí nós vamos com o nosso gerador de corrente em modo ativo. No caso aqui do meu gerador, é essa tela aqui, onde tem aqui source saindo corrente 4 mA, correto? Eu venho então e vou ligar aqui na entrada analógica 1, que no Hidrobox 2 está no conector 3, no borne 3 e 4, certo? Sendo o 3 o positivo e o 4 o negativo. Ao ligar o equipamento sem estar conectado o gerador de corrente, você vai observar aqui na tela do equipamento, quando você o liga, que ele vai estar marcando negativo. Por exemplo, em um equipamento que estiver configurado para que ele esteja em 200 MCA, 200 metros de coluna d'água, normalmente ele vai marcar aqui menos 49, menos 50, mais ou menos nesta casa. Ao se conectar, certo? O gerador de corrente, ao você conectar ele na entrada 1 e estando ele em 4 miliamperes, esse valor ele vai próximo a zero, certo? Ele vai ficar aqui próximo, muito próximo a zero. Por que eu digo próximo a zero? Porque o equipamento, normalmente que foi instalado em campo, se a entrada estiver funcionando adequadamente aqui, ele foi feito um zero nele, que será explicado em uma outra videoaula sobre o Hidrobox 2. Ele foi feito um procedimento de zero, que é a compensação da profundidade, é a compensação da pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica varia de lugar para lugar e então foi feito esse zero, por isso que ele às vezes não vai marcar aqui exatamente o zero. Para que ele marque o zero exatamente, teria que ser aqui feito o procedimento de zero, certo? Com o gerador de corrente. Porém, não é isso que nós precisamos para o momento, pois nós apenas precisamos testar se esta entrada aqui está funcionando adequadamente. Esse teste ele se aplica quando o nosso técnico, quando o nosso colaborador vai a campo, vai a um cliente identificar o porquê não está havendo a medição de nível. Ele foi chamado lá porque parou de medir o nível no sistema que ali está instalado. Então nós já vimos em outras videoaulas aqui como testar o sensor de nível, que é um dos componentes dessa linha de medição. Nós já vimos também numa outra videoaula como testar o supressor, que também é um outro componente. E nós também agora vamos ver como testar a entrada analógica, que é aonde então vai ser conectado. Aí vem o sensor de nível, passa pelo supressor e chega aqui na entrada analógica.
Então eu conecto o meu gerador de corrente conforme eu posso ver aqui na foto e também conforme eu posso consultar no manual, pois no manual do Hidrobox 2 e do Hidrobox 3 nós possuímos ali o esquema, nós temos ali bem descrito o esquema de ligação. Aqui nesta videoaula nós estamos nos atentando mais ao teste prático para identificar o defeito. As ligações elas estão ali todas descritas nos manuais dos equipamentos, que devem ser aí lidos pelos nossos técnicos e pelos nossos colaboradores. Uma vez conectado em 4mm, ele vai me apresentar aqui então próximo a zero, zero, ok? Aí eu vou, vamos aqui para outra foto, eu vou colocar aqui no meio do range 12 mA. Se este hidrobox, como eu falei, ele está configurado para 200 MCA, a metade então é 100 metros. Então ao eu mudar aqui, no caso aqui do meu gerador de corrente, é essa escadinha para cima e escadinha para baixo. Para cima eu subo aqui em percentuais de 25%, 4, 8, 12, 16 e 20, e posso também da mesma forma descer em percentuais de 25%. Então, utilizando esse recurso, eu vou para 12, que seria o meio do range. Com ele, então, eu subo para o meio do range, ele vai me apresentar metade, óbvio, do que está configurado como o range do sensor, que o sensor sendo 200, aqui no caso 100 metros. Então ele vai apresentar 100 metros. E ainda eu vou fazer um último teste de colocar o total da escala, que seria 20 mA, o qual ele vai então marcar aqui, 200, no meu caso aqui 202, como falei, não marca aqui para mim 200 exato, porque este equipamento foi feito um zero em campo, onde ele estava instalado com um sensor que não era exato 4 mili por causa da pressão atmosférica, que é um outro procedimento que explicaremos em outra videoaula, como fazer o zero do sensor. Então aqui eu observei através nas três escalas aqui, 4, 12 e 20, que ele completou aqui todo o range. Então isso me mostra que essa entrada analógica, ela está ok. Essa entrada analógica não tem nenhum defeito. Certo? Esse teste eu posso então repetir ele aí aqui para a entrada 2 e para a entrada 3, sendo da mesma forma. Coloco os três ranges aqui, 4, eu coloco aqui os miliamperes 4, 12 e 20, para mim observar em 3 pontos se ele está completando toda a escala, se ele está dando 0, 100 e 200. Isso, claro, vale ressaltar aqui, se as 3 entradas estiverem configuradas iguais, as 3 estiverem em 200 metros de coluna d'água. Se não, se for uma escala for 100, por exemplo, os valores obviamente irão mudar. Então isso nós vamos mostrar como faz essas configurações em outra videoaula. Mas aqui nós estamos nos atentando ao teste da entrada analógica. Para que eu possa neste equipamento visualizar as outras entradas, eu navego aqui nesta seta. Eu vou dar aqui 2 cliques nessa seta aqui, nessa tecla que corresponde à seta, 2 ou 3 cliques aqui até chegar aqui na analógica e analógica, que corresponde à analógica 2 e à analógica 3, aonde eu vou ter os valores e vou observar se esses valores variam conforme a corrente que eu aplico na devida entrada. Então esse o teste é o mesmo para todas as entradas analógicas, correto? Um outro teste que eu preciso fazer
quando eu estou aí procurando, buscando aí quem está fazendo com que não haja a medição de nível num conjunto, né, de equipamentos que estão ali instalados no cliente, né, o técnico se dirigiu ao cliente para resolver esse problema. Ele, como primeiro teste, testou o sensor de nível, detectou que o mesmo está funcionando, testou o supressor e detectou que o mesmo está funcionando. Agora ele fez o teste na entrada com o gerador de corrente, também detectou que está funcionando. Aí começa então a gerar essa dúvida: poxa, se os três componentes estão funcionando, o que mais pode ser? Nós vamos ver aqui nesta foto, vamos achar a foto aqui. Só um minuto, nós já vamos abrir então a foto correspondente aqui. Esta foto. Nós vamos aqui observar, né, o multímetro. Agora, para esse teste, nós vamos utilizar o multímetro medindo tensão. O nosso sensor de nível, né, ele é um sensor de nível passivo. Ele precisa, para funcionar no hidrobox, ele precisa ser alimentado. Esta alimentação do sensor de nível, aqui mesmo no borne, né, no conector, melhor dizendo, no conector 3, no borne 1 e 2, aqui nos dois primeiros parafusos, o hidrobox possui uma saída de 24 volts. Essa saída sendo para ser feita a alimentação do sensor de nível ou de algum outro componente de precisão e de baixo consumo, pois esta saída aqui, 24 volts, ela é uma saída estabilizada e ela é uma saída de baixa corrente. Ela suporta até, no máximo, 80 mA. Então eu posso tranquilamente ligar aqui, por exemplo, um sensor de nível ou os três sensores de nível sem nenhum problema. Mas normalmente, né, nós utilizamos essa saída para ligar um sensor de nível, que é o mais comum nas nossas ligações aí, por exemplo, de um poço padrão. E então o que eu preciso testar? Eu preciso testar com o multímetro se tem esses 24 volts. Pois, além da entrada analógica estar funcionando, eu também preciso que esta saída esteja funcionando. Senão, ela vai fazer com que o sistema não leia nível, né? E essa saída, muitas vezes, ela pode apresentar defeito, né? Aí, por algum pico de energia ou um problema de superaquecimento em algum lugar aí muito quente ou algo assim, ela pode apresentar problema. Ela pode apresentar aqui variação, ela pode queimar e ficar totalmente sem, né, tensão nenhuma aqui, o qual vai fazer com que o sensor pare de medir, mesmo estando bom o sensor, o supressor e a entrada. Então eu venho com um multímetro em escala de tensão, coloco a ponta preta no negativo da entrada geral do hidrobox, eu coloco a ponta preta aqui na entrada principal, no negativo, que é conector 1, borne 2, certo? Aqui no parafusinho 2. Eu coloco a ponta preta. A ponta vermelha, eu venho aqui e coloco no conector 4, conector 3 do hidrobox, no parafusinho, no bornezinho aqui, 1 e 2. Esses dois internamente são interligados. Eles têm uma saída de 24 volts. Essa saída, ela é uma saída bem estável. O filtro utilizado é um filtro bem preciso para que não gere ruído na medição, para que não haja oscilação na medição de nível. Por isso que é utilizado aqui essa alimentação e não a alimentação direta da entrada. Essa alimentação aqui, ela é utilizada por ser uma alimentação que foi projetada para ter um filtro melhorado, um filtro ali
para não pegar ruído, né? Aí você vem então, coloca o multímetro como está aqui nesta foto e mede. Se aparecer aqui 24 volts, ok. Entendeu? Então você tem 24 volts, está também funcionando a alimentação. Aí é a hora que você então vai configurar, vai conferir ali a questão de configuração do sensor, você vai conferir, isso iremos ver em outras aulas, até no painel você vai conferir as ligações, se não houve interrupção de algum fio, foi feito algum procedimento e soltaram algum desses fios, algo assim. Se tiver aqui essa tensão de 24. Se porventura você mediu essa tensão e aqui não tem nada, ou tem uma tensão muito baixa, assim 3 volts, 4 volts, com esta tensão, o sensor não irá funcionar. Então, deverá ser substituído aqui o hidrobox. Você deve, possivelmente, né, os nossos colaboradores, eles sempre têm consigo equipamentos reserva, então deverá ser utilizado um equipamento reserva. Aí, para você garantir esse teste, se aqui você não encontrar tensão, não tem 24 volts aqui, você pode soltar o fio que é ligado aqui, certo? E ligar ele no positivo aqui da fonte, no conector 1 no primeiro parafuso. Você pode até ali encostar com o sistema todo ligado, o sensor de nível, o supressor, o sensor conectado lá no borne do painel, certo? Você pega ele, então você tudo interligado, você vem e tira esse fio daqui, por exemplo, e conecta, encosta, pode até ser aqui direto no positivo aqui, correto? Você vem ali e encosta ele. Se aparecer a medição de nível ali, se o sensor estiver fora d'água, ele vai marcar na analógica 1, que é correspondente normalmente ao sensor de nível, você vai ali ter então a marcação de 0, que corresponde, né, ao sensor fora d'água. Se feito esse teste, você já identificou que não está havendo alimentação para o sensor de nível funcionar. E essa, então, você identificou que foi a causa de não estar medindo nível. E aí, óbvio, deverá ser substituído o hidrobox. No caso de você não possuir um hidrobox para fazer a substituição, deve ser, então, reportado a base, né, ao pessoal do suporte técnico, que faz aí o suporte aos nossos técnicos em campo, para saber qual procedimento. Se for o caso, né, se for um cliente muitas das vezes um pouco mais distante, no qual demanda alguns imprevistos aí para enviar equipamento, possivelmente será então autorizado que seja ligado, até que se possa voltar para resolver, ligado na própria fonte do equipamento, que seria equivalente aqui à entrada, como já falei, do conector 1, o primeiro parafusinho, o primeiro bornezinho aqui dele. Então você vai pegar esse fio e vai jampear aqui. Mas esse procedimento ele deve ser reportado à base para que ela, por sua vez, faça então essa autorização e esteja então sabendo de que foi deixado assim, para que não hajam depois surpresas e imprevistos. Por exemplo, como citado, de aparecer algum ruído na medição. Isso não deve ser feito pelo próprio técnico sem que primeiro seja liberado pela base, ok? Essa então foi mais uma videoaula sobre testes na entrada analógica do equipamento. Esse teste, da mesma forma, utilizando essas mesmas ferramentas, também se aplica ao Hydrobox 3, as entradas analógicas do Hydrobox 3, porém lá o menu ali no qual será aplicado vai ser feito então uma outra videoaula. Ele é um pouquinho diferente na tela, porém o teste e o procedimento de se colocar ali, injetar corrente nas entradas, ele vem a ser o mesmo, para se identificar então o funcionamento das entradas analógicas. Esta foi mais uma videoaula da PASE Hidrometria.
Obrigado.